Muito boa tarde, professor Duda. Uma honra estar aqui, em conjunto com o nosso Samuel Ferro, esse vozeirão e amigo do meu pai. Claro. Então é uma honra estar aqui, professor. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Sergei é um dos 6 candidatos à presidência da OAB do Estado de São Paulo. Como todos os anos, todos aparecem em Bauru e são entrevistados pela TV Prevê. Tem uma característica bastante importante, que ele é filho da ex-deputada Zulaye Cobra, de um prestígio muito grande no nosso estado. E o pai dele, já falecido, foi amigo de Samuel Ferro, trabalhou com Samuel Ferro, o que nos dá um prazer em entrevistá-lo em Bauru. O que te levou a ser, além de grande criminalista que você o que te levou a pleitear o cargo de presidente da Ordem do Estado de São Paulo? Muito obrigado, professor Duda, pelas homenagens. Eu as aceito com muita honra. O senhor, que é presidente do Grupo Prev, tem uma história aqui em Bauru, tem uma história pelo trabalho de comunicações. E realmente eu carrego essa marca. Minha mãe, a Zulaye Cobra Ribeiro, é uma pessoa que lutou muito pela advocacia, teve mandato parlamentar e continua advogando, sócia do escritório, do nosso escritório. Eu tenho muita honra de ser filho dela e do meu pai, José Maria Arbex, que muita gente, nem todo mundo lembra. Nesta campanha eu encontro muita gente falando assim: olha, eu vou votar em você por causa da sua mãe. A Zulaye é ótima. E eu hoje encontro a satisfação que o Samuel Ferro falou o contrário. Vou votar em você por causa do seu pai. Então eu acho muito bonito você, professor Duda, que tem uma filha que faz direito. Acho muito bonito quando nós temos as tradições. As tradições também são importantes no direito, na história da justiça. Mas o que me leva é justamente uma tradição negativa do judiciário brasileiro, da cultura da justiça, que há muitos anos insiste em destratar um dos maiores poderes da nação, que é a advocacia. Um dos mais importantes pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. E isso eu acompanho desde o começo, muito jovem. Hoje eu estou com 43 anos, tenho 10 anos de trabalho pela ordem, pela advocacia, sempre lutando pelas prerrogativas profissionais. E esse processo é de legitimidade natural. Vai chegando um ponto em que as pessoas ao seu redor vão enxergando uma liderança, que com muita honra eu carrego, e um projeto vai sendo formado. Não a pessoa do Sergei, mas a pessoa do Sergei, o projeto, a campanha presidencialista, mas que encabeça um projeto verdadeiramente corajoso, que saia, que tire a OAB dessa burocracia, desta forma incoerente, indevida de tratar os outros poderes da nação, porque, afinal de contas, a ordem, por lei e por tradição, nasceu para ser carro-chefe da nação, protagonista dos grandes momentos da nação, que, aliás, hoje passa por uma situação deplorável em termos de moralidade e em termos de corrupção mesmo. Portanto, eu sou candidato à presidência da OAB para recuperar a instituição, para ela voltar a ser respeitada pela sociedade e, acima de tudo, que eu possa dar guarida aos mais de 350 mil advogados que hoje vivem à míngua, não são respeitados e precisam ser respeitados a bem da justiça e da sociedade. Já que você falou em corrupção, Sergei, aproveita e responde essa pergunta de um telespectador que vem pelo Face. É o Jorge Nogueira. Ele pergunta: por que a OAB Nacional mantém silêncio sobre essa incrível corrupção que tem no país? Realmente o Jorge tem toda a razão. Obrigado pela participação, Jorge. Na verdade, você tem uma postura institucional da ordem nacional completamente complicada em termos de posicionamento. Pairou em todos os jornais desse país que a OAB Nacional tinha interesse de ocupar cargos especialmente no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente da OAB que quer ser ministro do Supremo. Como é que pode? O presidente da OAB não pode querer ser juiz. É o único cargo que você não pode querer ser juiz, é o presidente da OAB. Com todo respeito a quem quer virar juiz um dia. Eu não tenho essa vocação, eu sou advogado, amo a advocacia
e se Deus quiser, vão morrer advogado. Mas você não pode, o dirigente máximo tem que ter essa independência. Por quê? Porque ele representa um poder de Estado da advocacia nacional, que tem obrigação de se posicionar, inclusive com relação às questões de impeachment. Ele tem que vir a público e explicar o que é impeachment. Ele tem que dizer que a ordem concorda ou não concorda com essa situação. Fala sobre delação premiada. Vem a público para conquistar esse papel fundamental. Ou seja, a ordem nasceu vocacionada para fazer esse papel. O Jorge tem toda a razão. E o silêncio é reproduzido aqui em São Paulo. Que nem se diga que a OAB de São Paulo não deve se manifestar sobre os assuntos federais. Deve sim, porque a Ordem de São Paulo é a maior do Brasil. E também você não vê aqui em São Paulo uma palavra sobre a corrupção. Você vê cartazes. Corrupção não. Manda colocar em todas as subseções do Estado. É obrigatório pôr lá. Ainda tem que tirar foto com os funcionários, o que é um absurdo. E você não vê uma contundência, uma palavra da ordem em termos de corrupção. O que adianta um cartaz? Não significa nada. Você precisa ter uma palavra, uma postura. Inclusive para esse presidente da Câmara atual dos Deputados, que andou apontando o dedo para nós, dizendo que a advocacia atrapalha a justiça, que nós somos corporativistas, somos cartéis, e ainda quer acabar com nossos exames de ordem, indevidamente. O presidente da OAB de São Paulo tinha que devolver o dedo e dizer o seguinte: nós não reconhecemos a autoridade moral deste poder da República para fazer essa acusação dessa entidade. Aliás, ele tem que ter um bom advogado também, porque é outra instituição que corre o risco sério de credibilidade nesse país. Quem compõe a sua chapa, Sergio? Olha, a chapa de São Paulo, ela tem 160 conselheiros, uma diretoria e mais 6 conselheiros federais, além da CAASP, que é a Caixa de Ciências e Advogados. Então ela é muito grande, não dá para falar todos os nomes aqui. Temos figuras expressivas no Conselho Federal, temos o professor Nelson Neri, que é uma pessoa conhecida do direito civil, uma pessoa nacionalmente conhecida. Temos o Gabriel Marciliano, o Roberto Ferreira, temos vários nomes no Conselho Federal. A diretoria está muito bem composta também, mas eu fico muito orgulhoso da chapa aqui em Bauru. É a chapa que eu apoio, é a chapa número 5, presidida pelo Marcos Vinícius Medina, que é um grande advogado, um advogado que trabalhou muito tempo nos escritórios de advocacia de massa, portanto sabe o que o advogado precisa. E ele tem uma diretoria exemplar. 2 mulheres, já que você citou minha mãe, e eu como feminista fico muito feliz com a participação da mulher, a Kelma e a Jaqueline, e mais 2 grandes operadores do direito, que é o Rafael e o Fernando. Esta chapa tem o apoio de 2 conselheiros seccionais que compõem a chapa de São Paulo. A nossa chapa, que é a 14, a chapa pela ordem, que é o Pitino e o Truíjo. Figuras queridíssimas aqui da cidade e que têm trabalho pela advocacia também. Portanto, nós estamos com a certeza da vitória e imbuídos no projeto de transformação, de mudança sim, com responsabilidade. Porque todo mundo aqui tem trabalho pela ordem e pela classe também. Bem, mais uma perguntinha pelo Face aqui. O Vanderlei João Paulo é advogado. Ele pergunta: o senhor já esteve alguma vez em Bauru? Sim, Vanderlei, claro. Eu não sou daqueles que vêm em época de campanha, não. Hoje eu sou candidato à presidência da OAB de São Paulo. É uma responsabilidade muito grande. Mas já estive em Bauru várias vezes, em diversas situações. Trabalhando como advogado, inclusive acompanhei minha mãe, a Zulaê, que já esteve aqui como advogada, eu era estagiário dela, teve processos aqui, trabalhou. Já vim como advogado, vim como dirigente de classe, porque tenho na minha história muito trabalho pela advocacia, fui presidente da Comissão de Prerrogativas, fui secretário-geral da CAASP, portanto já estive em Bauru trabalhando pela advocacia, sim. E digo mais, a minha participação hoje, com muita honra aqui na TV Prev, ao lado do professor Duda e de tantas pessoas que me acompanham, ela vem numa constante. Eu já tenho participação na mídia e na advocacia há muito tempo. Assim eu faço há mais de 15 anos. Não é porque eu estou em época de eleição, não. Porque tem muita gente hoje que é candidato que só aparece na mídia porque tem eleição da OAB. Nunca se posicionou, nem na mídia e nem nos temas da advocacia de forma pública. E agora fica aparecendo para poder ser candidato. Eu não, eu sempre fiz isso.
a história de defesa das prerrogativas e do interior de São Paulo especificamente, com toda a modéstia, se confunde com a minha própria trajetória. Sergei, o que você acha da maneira que é formado o Supremo Tribunal Federal? Hoje o povo, do modo geral, principalmente o povo formador de opinião, tem o pé atrás de que realmente essa indicação política, um partido que está há 12 anos no poder, praticamente tem trânsito, segundo a população, exagerado no Supremo Tribunal. Você acha que deveria mudar a maneira de se formar o Supremo Tribunal? Sem dúvida nenhuma, sou totalmente a favor dessa reestruturação. Professor Duda, como é que você pode, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, não é só o Supremo, a formação do magistrado está errada. O atual presidente do Tribunal de Justiça, o Nalini, ele escreveu durante a vida inteira que o concurso da magistratura tinha que ser diferente. Tinha que privilegiar mais o lado humano. Ele ganhou a eleição, eu fui lá perguntar para ele, você vai implementar isso? Tornar o juiz mais próximo do povo? Não, não vou, não dá. Eu falei, como não dá? Você virou presidente, tem que fazer. Porque hoje, a prova da magistratura, ela privilegia quem tira 10. Só que o cidadão não conhece gente. E o que é pior, nos testes psicológicos, não gosta de gente. Não aperta a mão das pessoas. Não tem a visão humana que um magistrado precisa ter. Nós precisamos de juiz assim, que trabalhe, não chegue às 2 horas da tarde e vá embora às 4h30. Precisamos de juiz vocacionado, que goste de trabalhar, goste da justiça e goste de gente. Supremo Tribunal Federal. Esse nem pelo concurso passa. Ele é indicação do presidente da República. Isso é absurdo. E outra, não só tem que mudar, como tem que ter mandato. 12 anos, como é como mandato de senador, você não pode ficar lá para o resto da vida. Você vai ter exceções de bons magistrados, mas você não pode correr o risco. Você pode ter um ministro muito ruim que não saia mais de lá. Ou o que é pior, um ministro comprometido com política. As recentes indicações, a mais que eu lamento, embora tenha se demonstrado um juiz na jurisdição bom, foi o ministro Toffoli. Ele podia ser declarado impedido no julgamento do mensalão. Ele ficaria tão bem se ele chegasse lá e dissesse, olha, eu vou me colocar como suspeito nesse caso. Não, eu quero julgar mesmo tendo sido advogado do PT. Poxa vida, a gente fica na mão dessa situação. E ele nunca foi juiz também, né? Não, mas a qualificação não importa. Não tem importância? O mais importante, claro que importa, mas eu digo assim, não estou discutindo a qualidade dele como magistrado, como profissional. Fui advogado-geral da União, eu não estou colocando aqui a prova os qualificativos, mas essa questão moral é importante. Claro. Se ele se colocasse como suspeito, ele teria passado ao largo de tudo isso. O que me incomoda são as pessoalidades. Nós precisamos mudar esse Brasil, sair da vertente pessoal. A gente precisa ter instituições que realmente funcionem. E o Supremo não funciona. E o que é pior, professor Duda, fica perdendo tempo julgando casos de corrupção. Supremo Tribunal Federal é corte constitucional. Não podia julgar deputado que rouba o nosso dinheiro. Vamos acabar com o foro privilegiado. Olha mais uma coisa que a OAB não se manifesta. A OAB não se manifesta sobre nada, porque não sabe e não entende esse papel que ela tem. Ela tem muito poder político e ela precisa se manifestar sobre tudo, principalmente nas questões que impactam a nossa vida como cidadãos. Ou seja, a única profissão que tem um exame, o chamado exame da ordem, é direito. Fala-se que a medicina provavelmente também vai instituir um exame. Qual a sua opinião sobre o exame da ordem? O exame da ordem, ele é muito necessário, ele é fundamental para a construção do Estado de Direito. Nós fazemos parte, repito, do maior e mais importante poder de Estado, que é a Justiça. Temos um exame para a magistratura, para o Ministério Público e para a advocacia. É necessário, porque constitui pilar desse Estado de Direito. São carreiras fundamentais para a República. Por isso, o exame tem que ser garantido, tem que ser mantido. Eu posso até discutir a questão da qualidade do exame. Eu não critiquei aqui o exame da magistratura. Eu aceito uma discussão sobre o conteúdo do exame. Mas o exame tem que ser mantido, aprimorado, se for o caso, para a garantia do cidadão. Por isso, nós não aceitamos esta campanha deletéria com relação ao nosso exame de ordem, nos colocando como corporativistas. Eu não sei como é que funciona o processo do médico, outras carreiras.
Eu não sei como é que funciona o engenheiro. São carreiras fundamentais também, são importantes. Mas a nossa representa Estado. Por isso que o advogado tem um munus público, que nenhuma outra carreira privada tem. Ele tem uma condição, uma dotação diferenciada para poder atuar como função pública. Por isso que nós temos que ter o exame como qualificação do profissional. Uma outra discussão que a gente pode fazer aqui um dia, que ela é mais profunda e mais complicada, diz respeito à proliferação das faculdades de Direito, que são mais de 1.200 no Brasil, que aliás não tem no mundo inteiro 1.200 faculdades, que desaguam alguns profissionais que não estão preparados para fazer advocacia. Esta é a verdadeira discussão que inclusive a ordem tem que encampar. Faculdade que não tem o aprova ou OAB não pode funcionar. Porque é a OAB que tem que dizer que faculdade que funciona é aquela que não funciona. É claro que o processo não pode ser rigoroso a ponto de criar uma situação complicada, mas a OAB tem condições de fazer isso sim. Acho que não, é duro de saber o que seria pior. Você está na mão de um mau médico ou na mão de um mau advogado, né? Olha, as duas situações são importantes, mas a nossa classe hoje enfrenta um preconceito maior que a classe dos médicos. Nós somos maltratados pelos juízes, promotores, funcionários e a própria classe fica desunida. Então, lamentavelmente, um médico que às vezes faz um trabalho bom, ele sempre está sendo elogiado. O advogado, se não teve o êxito, ele é criticado pela cultura da sociedade que não entende o que é direito de defesa, não entende o papel importante e muitas vezes quando nós temos êxito, não foi o advogado, mas sim o processo, o direito era bom. Então a gente precisa sair desse círculo vicioso que nos condena a uma eternidade de falas ruins, de situações complicadas, constrangedoras. Por isso que a ordem tem que aparecer, porque a ordem é inspiradora de todos os processos, inclusive esses de conceito. Conceito. Advogado é fundamental e é um ser humano importante. E a sociedade precisa aprender que de uma vez por todas, mas quem respeita a advocacia, respeita a si próprio, porque um dia a gente pode estar sendo questionado e vai precisar de um advogado para explicar. E esse profissional é um dos mais importantes para a construção da República. O que você acha da maneira que o juiz Sérgio Moro conduz a Operação Lava Jato? Olha, o tema Lava Jato ele é muito sensível. Dentro do Sergei, Cobra Arbex, advogado, candidato à presidência da OAB, pela essa chapa 14, que me honra muito, tem um cidadão. Eu também não quero corrupção. Eu também não quero ser assaltado no estado de São Paulo, por isso que a OAB precisa falar sobre segurança pública, precisa falar sobre o governo federal, precisa falar sobre tudo. Saúde, os planos de saúde estão quebrando, e a OAB não se manifesta sobre as corretoras que ganham bilhões. Hoje nós temos aqui o Duda Trevisani. O Duda Trevisani é você, professor, me perdoe. O professor, o nosso doutor Samuel Ferro, que é advogado, que vai votar na gente, já declarou publicamente, quer dizer, declarou para mim. Falou da paralisação dos bancos. Nós temos milhares de advogados que não estão recebendo os alvarás judiciais, que já estão expedidos. E o povo que não recebe. Isso tudo a ordem tem que falar. A ordem fica silente, burocrática, com os cartazes. Processo Lava Jato, processo administrado por esse juiz. Outro dia, em entrevista à Jovem Pan, que eu faço semanalmente, não porque é época de eleição, me perguntaram se tem risco de anulação o processo. Eu respondi, risco? Tem muito mais que risco. Não que eu queira, muito ao contrário, eu também quero o fim da impunidade. Mas eu não posso me furtar a explicar para a população que as últimas duas operações importantes desse país, Castelo de Areia e Satyagraha, que eram tão famosas quanto a Lava Jato, foram invalidadas, né? Foram anuladas por gestão incompetente do judiciário, por juízes e promotores que cometeram nulidades, professor Duda. Então, isso é necessário. Sabe por quê? Amanhã ou depois anula a operação, já foram recuperados quase R$1 bilhão de desvio dos cofres públicos. E aí depois anula, vão falar que foi culpa de quem? Dos recursos, das leis, e vão até colocar a conta na advocacia. Não. Se anular esse processo, é por isso que é importante o respeito à legalidade. Qual o maior erro? Aquela gravação que foi feita na cela? Não, eu não analiso de forma detalhada, porque pelo meu código de ética, eu não posso comentar os casos que estão em curso. Eu tenho colegas advogando, estou sabendo de algumas perseguições indevidas. Eu acho que é necessário a punição quando ela existe,
Mas o mais importante, professor Duda, é o resultado. A justiça tem que aprender a apresentar o resultado. Não se preocupar tanto com a prisão preventiva, não se preocupar tanto com o holofote agora, porque lá na frente o mais importante é o resultado. Porque tudo vai depender de um processo de legalidade. E nós temos, para a configuração de uma condenação, a necessidade de uma boa defesa, até para corroborar a condenação. Então, muita atenção, muito cuidado para a gente não cometer. Na Castelo de Areia, foi anulada por busca e apreensão com base em denúncia anônima. Você não pode invadir a casa de alguém com denúncia anônima. Na Satyagraha, escutas telefônicas com agentes da BIM, que são agentes estranhos ao Poder Judiciário. Na época, grampearam até o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Esse mesmo aí que agora desafia a advocacia, humilha a advocacia, dizendo: eu vou levantar porque eu não vou respeitar o advogado, porque eu sou ministro e ele é advogado. E na sessão presente, o secretário nacional da OAB, que não enfrentou, a dizer: senhor presidente, eu exijo que o ministro volte e tome assento. Como juiz da causa, eu não vou ficar falando sozinho, sem o relator, eu sou diretor da ordem e exijo que o funcionário público tome o seu assento, o seu lugar, porque eu falo pela ordem dos advogados do Brasil. Isso não foi feito. E também São Paulo não se manifestou. Aliás, São Paulo dorme em berço esplêndido, faz tempo, em termos institucionais, com todo o respeito, mas é isso que a gente precisa mudar. Precisamos mudar a forma da OAB atuar e falar sobre tudo. Lava Jato, delação premiada, explicar tudo. Aí você conquista o respeito do povo. Porque hoje o povo não identifica a ordem, a OAB, como uma entidade que a represente. É isso que a gente precisa caminhar. Você é a favor da delação premiada? Eu não sou a favor. É mais um instrumento que o legislador trouxe, do ponto de vista legislativo, interessante. O que não pode é você prender a pessoa para ela fazer a delação. Isso é crime. Não é só ilegal, é crime. Você não pode constranger alguém a fazer uma delação. Mas a delação em si tem inspiração americana, europeia, até nacional. Você se lembra que teve um juiz em São Paulo, hoje ele é desembargador, Fausto de Santos. Você lembra daquele narcotraficante, Abadia, Juan Carlos Abadia? Ele quis fazer uma delação à época. Sabe o que ele queria, meu caro professor Duda? Ele queria ir embora do Brasil. Ele não queria ficar preso aqui. Eu acho que ele já preconizava o que diz o atual ministro da Justiça, que no Brasil é preferível ficar morto do que preso. E não desdisse até hoje, o atual ministro da Justiça. E eu não vi até agora o plano penitenciário do governo federal. Esse narcotraficante pediu. Teve concordância do Ministério Público Federal, dizendo o seguinte: sou a favor, porque ele queria sair do Brasil e entregaria 5 milhões de dólares e mais 5 comparsas. O juiz, à época, disse o seguinte: eu não faço acordo com bandido. A justiça brasileira não faz acordo com bandido. Um mês depois ele foi extraditado, mesmo assim a gente perdeu a oportunidade de saber cadê esse dinheiro e cadê esses comparsas, porque ele era preso, condenado dos Estados Unidos. Então a legislação tem algo de interessante. E você viu como mudou? Esse atual juiz faz uma delação a cada uma semana. Nós tivemos mais de 30 já. Se bobear, a gente conversando aqui, tem mais uma delação acontecendo. Então mudou o conceito. Eu não sou contra a delação, mas eu não sou a favor de utilizá-la como solução, porque ela não é solução para tudo. Ela tem que ter a confirmação com outras provas. E mais do que isso, tem que ter advogado na delação premiada respeitado. Porque também o advogado contribui para a justiça. Porque nós tivemos uma advogada, Cata Preta, todo mundo ouviu falar o nome dela, que fez uma série de delações. Sabe onde ela está hoje? Fugiu do Brasil. Ela abandonou a advocacia por pressões e não foi protegida pela ordem, pela advocacia e pela entidade que a representa. Tem muita coisa que corre embaixo do pano sobre essa história dela, né? Se corre debaixo do pano, para nós não nos convém. Tem que tirar debaixo do pano, porque não pode ficar uma situação dessa não esclarecida. Até porque é uma advogada combativa, foi lá defender os seus clientes com muita honra e inexplicavelmente diz que por pressões, não é que ela deixou o caso só não, ela deixou a advocacia. Abandonou a profissão. Abandonou a profissão. Você vai dizer, mas você não tem como atuar nisso. Valha-me Deus. Se não tem um caso emblemático desse para a ordem aparecer, a ordem de São Paulo tinha que estar lá em Brasília, tinha que chegar lá nas CPIs
e dizer o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? A colega tem inscrição na ordem, ela é de São Paulo, ela não podia ter sido abandonada. Porque quando um advogado vê isso, ele fala, imagina eu aqui em Bauru, imagina eu em Dracena, em Jacupiranga, em todo o estado de São Paulo, ou mesmo na capital, como é que eu vou ser protegido? Nós estamos entregues a uma instituição que não faz essa defesa contundente. Eu não faço isso como radicalismo, professor. Eu faço isso porque tenho quase 20 anos de advocacia e sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Sergei, você é a favor de diminuir a maioridade penal? Olha, esse debate já está muito ultrapassado. Esse debate no passado eu até aceitava a discussão com relação à adaptação da idade. Porque afinal de contas hoje o jovem aos 16 vota, tem uma série de outras responsabilidades, ele pode ser emancipado. Só que o que eu não aceito, professor Duda, é o debate sendo trazido para a sociedade, e aí que é a importância da ordem se manifestar, como panaceia, como solução do problema da criminalidade. Nós tivemos e temos índices de 2% de esclarecimentos de homicídios no Brasil. O estado de São Paulo não chega a 50%. O que nós vamos fazer com todo esse contingente que não é esclarecido? Vai impactar na minoridade? Eu quero saber o maior de idade que comete os crimes também. Então, eu até aceito esse debate. O que eu não aceito é uma Câmara dos Deputados que acabou de aprovar um projeto dividido. O menor tem uma parte de consciência e outra parte ele não tem. Isso é um absurdo, isso é uma teratologia jurídica. A dizer para a sociedade, nós fizemos um acordo de bancada, porque foi por conta de um acordo de bancada de partidos políticos que o legislador se moveu para apresentar um projeto para a sociedade em que o menor tem consciência parcial dos crimes. Ou seja, tem crime que ele tem consciência e outros crimes não tem. Olha como é maltratada a nossa legislação. Portanto, a gente até pode fazer algum tipo de adaptação, mas não na bacia das almas, não nesse contexto histórico. Tem uma pergunta interessante aqui. Pois não. Quem faz? Isaías Ribeiro. Ele diz que tem mais de 60 anos. Ele quer saber que se ele não tem o direito de obter a carteira da ordem sem prestar o exame. Sei que não, mas a taxa desse exame é um absurdo. Isaías, né? Isaías. Isaías, um abraço para você. Sem o exame não pode, tem que ter o exame. A taxa, ela é um instrumento utilizado para a manutenção do próprio exame de ordem. Eu desejo sorte, que você consiga passar, afinal de contas você traz toda a experiência de vida. Seria muito bom para os quadros da ordem tê-lo como advogado. Faço força, eu tenho certeza que no próximo exame você vai ter êxito. Pode dar até isenção da taxa, mas não prestar, né? O Aldo César, do Jardim América, ele fala, boa tarde, professor Duda e doutor Sergei. Que atenção o senhor pretende dar ao interior, mais especificamente para que Bauru tenha lugar na sua gestão, caso ganhe as eleições para a OAB de São Paulo? Olha, quando eu converso com o interior de São Paulo, eu faço com propriedade. Eu convivo no interior. Não nasci no interior, mas isso não me faz menos interiorano. Sou filho, foi dito aqui, de pais. Meu pai de Piraju, aliás, está enterrado em Piraju, faleceu muito novo. E minha mãe, Zulaê, de São José do Rio Pardo. E sempre convivi no interior. E como advogado militante e como dirigente de classe, sempre militei no interior de São Paulo. Por isso que eu falei de Bauru. Não como algumas pessoas que falam, eu sou do interior porque eu nasci no interior. Tem muita gente que nasceu no interior e sequer frequenta o interior. Eu conheço a realidade do interior e sei que, em especial, na questão das prerrogativas profissionais, não dá mais para a OAB exigir que o colega tome suas próprias medidas. Eu conheço muito dirigente de classe que fala assim, doutor, representa, doutor. Se o senhor não representar o juiz e o promotor, eu não tenho que fazer nada. Eu fico de mãos atadas. Não é assim, não. Sabe por quê? No interior, você tem mais dificuldade. São Paulo também tem, mas no interior você tem poucos juízes. Você tem poucos promotores. Se o advogado enfrenta, ele fica marcado. Até porque ele não encontra o respaldo da ordem. Ele não encontra o apoio de verdade da ordem. Aí ele fala, eu reagi, eu enfrentei e fiquei marcado e prejudicado nos meus processos.
Então a nossa proposta, com conhecimento de causa, é que o advogado, até porque eu, Sergei, enfrento há muito tempo também, eu também fui processado por juiz e promotor, eu também sofri questões de omissão da ordem e enfrento essa questão da seguinte forma: a ordem, a OAB, tem que se colocar no lugar do advogado. Então, se aqui em Bauru, e nós estamos mapeando no estado inteiro todas as autoridades que têm problemas com a advocacia, assim é em Penápolis, em Dracena, em Araçatuba, em Jacupiranga, em Santo Amaro, lá em São Paulo, Campinas, em qualquer lugar. As autoridades que estão com problemas, a gente já sabe o nome. Aqui em Bauru não vai ser diferente. E em janeiro, a representação vai chegar administrativa, criminal, civil, de indenização, se for o caso, assinada pela OAB. É a OAB assinando, junto com os conselheiros, junto com a estrutura da ordem, para no lugar do advogado fazer essa representação. O advogado quer isso, que a ordem se coloque no lugar dele, para que ele possa se sentir seguro. Aí, professor Duda, de verdade, nós vamos acabar com o problema de respeito. E, por óbvio, nós temos uma série de outras propostas com relação à estrutura da ordem. A gente pode detalhar durante o programa, como, por exemplo, cursos online. Faz tempo que a ordem precisa melhorar as questões das palestras. Qual a plataforma, no caso de você ganhar para presidente da ordem? Pois não. Obrigado pela oportunidade, que é importante. O programa é muito assistido por advogados também. Os pontos basilares ou os pontos estruturais, a gente já tocou um pouquinho aqui. Que é a questão do pilar institucional, uma ordem verdadeiramente que represente a sociedade, que tenha esse papel protagonista, que fale sobre tudo e que ganhe respeito da sociedade. Pegue, por exemplo, na questão do governo de São Paulo, a questão da Defensoria Pública, que é muito importante. A Defensoria Pública hoje, que nós lutamos para aprovação, diz respeito ao advogado na assistência judiciária. E a atual gestão de São Paulo diz que há uma estabilidade do sistema da assistência judiciária. Esta estabilidade a gente não quer, OAB de São Paulo. Nós queremos uma estabilidade com dignidade. E a Defensoria faz de tudo para maltratar o cidadão. E maltratar, consequentemente, o advogado, que faz um melhor e mais competente trabalho da assistência judiciária. E agora a Defensoria, professor Duda, quer convencer o governador a dar o dinheiro todo para ela do convênio, que atende 2 milhões de carentes, são mais de 80 mil advogados, a dizer: deixa com a gente, governador, que a gente administra o convênio, tentando alijar o advogado do convênio. Não. Na nossa gestão, nós vamos aumentar a tabela do convênio da assistência judiciária, porque dá para fazer isso, pelo menos nos patamares da tabela da OAB, porque hoje o advogado recebe menos que a tabela da OAB, e nós vamos convencer o governador que o diálogo nosso é com o governador de São Paulo, não é com a Defensoria, que é subordinada à advocacia, e tem defensor pedindo baixa da carteira, nós vamos processar, porque defensor não pode exercer a profissão sem OAB, e o governador vai ser convencido de que a forma mais barata e mais eficiente de atender o carente é pelo advogado da assistência. Tribunal de Justiça de São Paulo nos humilha diariamente. Inventaram agora Sejusc, que é um verdadeiro absurdo. São centros de conciliação judiciário sem a presença do advogado. E a OAB de São Paulo, sabe o que faz? Apresenta o OAB Concilia. E ainda fala: presidente, vai lá no OAB Concilia. Tenta esconder o Sejusc. Não dá para tampar o sol com a peneira, professor Duda. A OAB tem que parar de fazer funcionar o Sejusc. Já vai na intimação, não precisa comparecer com o advogado, nos humilhando, tirando da justiça e do cidadão o advogado. No nosso governo, na nossa gestão, que é governo também, a partir de janeiro é compromisso público. Sejusc sem advogado vai ter que fechar. Não vamos deixar funcionando um Sejusc no estado de São Paulo sem a presença do advogado. Paralelo a tudo isso, nessas posturas institucionais, nós temos sim que dar apoio ao colega. O nosso ouvinte, o nosso telespectador mandou aqui: a anuidade nossa é cara, sim, ela é cara, são quase R$1.000. Nós precisamos fazer valer essa anuidade. E eu disse aqui algumas formas de fazer valê-la, como o respeito ao advogado. Tem que ter curso, tem que ter capacidade para o advogado atender o seu cliente ou na OAB
Nós temos uma experiência de Piracicaba positiva. Na Ordem de Piracicaba você tem uma sala para o advogado usar, principalmente o advogado jovem de começo de carreira. E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer salas fora da OAB também. Criar centros de trabalho para o advogado poder atuar e atender com dignidade o seu cliente. E é claro, hoje já tem uma pequena isenção no valor da anuidade para quem está começando. Se der, nós vamos melhorar isso também. Porque o advogado precisa ter condições de pagar essa anuidade e se sustentar. Claro. Mas hoje, muitos advogados passam, professor Duda, necessidades físicas, financeiras e morais nem se diga. Por isso que eu falei tanto aqui da depressão hoje que toma conta da advocacia. Chega do imobilismo. Vamos levantar a advocacia, vamos ter alegria e orgulho de ser advogado. O Pedro Valentim é um colaborador, ele é advogado, jornalista e um defensor de minorias. Ele é um afrodescendente e tem um nível cultural bem acima da média. Ele lembra bem aqui, ele fala assim, ó. Em 1992, a OAB fez um pedido oficial de impeachment do Collor. Não deveria fazer isso agora também para Dilma e o Cunha? Um abraço, Pedro Valentim, a você, já que o professor Duda mencionou que você tem participação nos movimentos, é muito ativista, provavelmente você deve conhecer o doutor Dogival Vieira, que é um grande apoiador nosso, da Baixada, circula no Vale do Ribeira, no interior, que tem nos apoiado, é presidente da Afropress. Não sei se você o conhece, mas você me fez lembrar dele e eu quero mandar um abraço ao doutor Dogival e todos os seus amigos. Pelo menos, doutor Pedro, pelo menos abre o processo, pelo menos fala que tem que começar a se votar essa questão, até para a ordem pautar esta oposição política também covarde, também frouxa no aspecto de atuação, porque a população enxerga isso hoje. A população vê instituições públicas moldadas pela politicagem. Por que não se coloca para votar? Se perder, perdeu. Mas até a oposição, preocupada com o seu futuro, com o seu processo político, também não tem a ousadia de enfrentar. Então a OAB, ela não se preocupa com o seu próprio umbigo. Ela defende aquele que tem um umbigo no balcão, que é o advogado e pessoas de movimentos sociais, também em toda a sociedade. Ela tem que ter a coragem de se posicionar, mesmo que isso seja contra a sua própria popularidade, ainda que a opinião pública não seja favorável. Então, não é agora que a OAB tem que se posicionar. Passou do tempo. A OAB de São Paulo ficou quieta durante um tempão. Porque agora, nas vésperas das manifestações, a situação entornou o caldo, aí veio soltar uma notinha burocrática. Olha, a OAB apoia os movimentos sociais. Não está interessado nisso. A gente quer posicionamento contundente. É para fazer ou não é para fazer o processo? Na minha visão, tem que fazer, independente de questões partidárias. Sabe por quê? Até para o povo ver. Se for interesse e postura desse Congresso Nacional, vai ter impeachment. Se o Congresso disser que não, não vai. Põe para votar. Vamos enfrentar as questões. Chega de imobilismo, chega de conformismo. Já estamos com quase meia hora de entrevista. Me perdoe, o advogado você sabe que fala muito, né, fala professor? bem, fala bem. O que você gostaria de colocar mais para os advogados da região? A TV Prevê é uma TV da região, ela pega num raio de 100 quilômetros de Bauru aqui. Jaú, Pederneiras. E o que você gostaria de colocar? Eu fico muito satisfeito quando eu falo, o advogado fala muito, o advogado se posiciona, porque o advogado nasceu para falar. Tem juiz que fala para o advogado, o senhor peticiona, viu, doutor? Não fala não, o senhor põe no papel. Não, senhor, a fala, por isso que o advogado gosta e precisa falar, é o maior instrumento nosso, claro, junto com a escrita também. Porque o advogado tem essa natureza. Por isso que nossa chapa chama pela ordem, porque pela ordem também se confunde com um mandamento legal nosso, que é a palavra pela ordem. O advogado pode pedir a palavra, deve pedir a palavra pela ordem em qualquer momento de uma situação jurídica. E ele não pode ser interrompido. Por isso que eu falo, pela ordem, vírgula, começa a falar. Tem advogado que pega pela ordem e fica esperando. Não pode, tem que continuar e já emendar. E não pode ser interrompido pela autoridade.
Já o contrário não é verdadeiro. O advogado deve e pode interromper qualquer autoridade, porque ele não depende de concessão para falar. Olha que profissão maravilhosa nossa. Claro. É esta maravilha de profissão, a gente está chegando, né, mais no fim do programa, é com relação a esta alegria. Tem um advogado que já faleceu, Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da ordem, ele dizia, professor Duda, que advogado tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. É uma hipérbole, é um exagero. O advogado tem que ter cultura, tem que escrever bem, Mas isso para demonstrar o quanto é importante a virtude da coragem. Só que só a coragem é pouco. Hoje a gente precisa ter, mais do que coragem, a gente precisa ter alegria de fazer parte da advocacia. A gente precisa ter o coração envolvido. Senão a gente fica igual a profissão da magistratura, que tem muitos juízes com uma cabeça, às vezes, privilegiada e um coração mesquinho. Você não constrói justiça assim. Você constrói justiça com homens e mulheres dedicados, que tenham uma ordem, uma OAB, que verdadeiramente possa ser responsável pela nossa vida. Portanto, nós temos que exercer a nossa profissão na plenitude. Com o combate, eu como cristão que sou, o combate de Paulo na carta aos Coríntios. Guardei a fé, combati o bom combate. Esse é o espírito do advogado, que tem que falar, tem que se manifestar e tem que, acima de tudo, voltar a fazer parte da grande cena da justiça nesse país. Portanto, eu convido a todos os advogados que estão nos ouvindo, as advogadas, que venham para esse projeto. Eu não estou falando isso como político. Não sou mais um político depois que vai se candidatar a partido, não. Eu assumo aqui publicamente o compromisso. Eu não sou candidato a deputado. Eu sou candidato à maior e mais importante função de Estado, que é ser chefe da advocacia paulista. E a nossa chapa é a 14. É a melhor chapa para a gente poder voltar a ter essa construção, essa alegria na justiça. E aqui em Bauru, eu peço a todos que votem na chapa número 5, encabeçada pelo Dr. Medina, que é a chapa que vai também me ajudar a construir esse processo. E quando nós formos presidente de São Paulo, eu preciso de uma chapa aqui, de uma diretoria que esteja na mesma sintonia. E o Dr. Medina, o Dr. Vinícius Medina, tem essa capacidade e eu também peço aqui em Bauru o voto na chapa 5. 14 em São Paulo, 5 em Bauru, para a gente voltar a sorrir na nossa profissão. Foi um prazer falar com Obrigado. você. Obrigado. E eu agradeço muito a sua educação, Imagina. a sua maneira liana de me receber, a também o Samuel Ferro, que fez homenagem ao meu pai. E eu tenho a honra de estar aqui com uma pessoa tão especial que é você, que nos bastidores a gente ficou conversando aqui, eu tenho muito feliz. E parabéns para a filha, Obrigado. que vai virar advogada e eu vou ter a honra de entregar a carteira para ela, tá? Eu faço questão. Bom, a TV Prevê respeita principalmente as inteligências. Acho que quem assistiu a entrevista deve realmente ter sentido o nível intelectual e a experiência do Dr. Sergei. Boa sorte e a luta é dura, mas vamos lá. Vamos lá, muito obrigado. Eu, infelizmente, não voto em você porque eu não sou advogado. Mas o Samuel já assumiu publicamente aí que a TV Prevê já vai dar um voto para você lá. Muito obrigado, fico muito honrado com o voto do Samuel. E espero que todos entendam que a gente tem que dar um passo para essa dignidade. Eu tenho muitos amigos aqui em Bauru, pessoas até que divergem deste projeto. A questão não é de amizade, a questão é de sobrevivência da nossa profissão. Está aí. Claro que os outros candidatos também, nós vamos entrevistar os candidatos locais, o candidato e a vice-candidata a presidente, não vou entrevistar a dupla, você começa a semana que vem em dias seguidos. Provavelmente a TV Prevê vai fazer um debate entre os candidatos locais e os candidatos de São Paulo da OAB, todo ano sempre vêm a Bauru e passarão por aqui. Vocês viram o nível do Sergei, nota 10 e vamos ver os outros. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.